Caso Marielle Franco, já fazem 4 anos hoje, no dia 14 de março, a gente lembra esse assassinato, que foi um assassinato brutal, violento, contra a vereadora Marielle Franco, e até hoje esse assassinato está sem solução. A gente não sabe quem mandou matar. Quer dizer, a polícia ainda não concluiu as investigações e não trouxe a resposta que a sociedade precisa sobre quem matou. Quem de fato matou foi quem mandou matar. Porque os executores, Rony Lessa e Elcio Queiroz, já foram encontrados e até agora sobre eles não teve nenhum tipo de mudança, eles de fato fizeram isso. A questão é que ninguém ainda descobriu, a Polícia Civil ainda não descobriu, quem mandou executar Marielle Franco. Existem algumas especulações sobre isso, se foi o Girão, se foi o Brazão, e outros nomes que a polícia prefere não falar. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes, e sempre tenho para mim que a proximidade do Rony Lessa e dos milicianos com Flávio Bolsonaro e com os Bolsonaro sempre me levaram a crer, e eu não sou perito, não sou nada, eu apenas venho de um mesmo contexto, de periferia, de morro, conheci a Marielle, vi todo o trabalho que ela desenvolvia antes mesmo de ser vereadora, e também acompanhei o crescimento dos movimentos de milícia e mesmo os movimentos criminosos desse grupo, que por várias vezes cruza caminho com Flávio Bolsonaro, que é hoje protegido do pai. E aí pouca gente na imprensa tenta colocar a mão nisso, porque pode dar processo, porque não tem provas, porque a polícia não disse nada e tal. Mas quem convive no Rio, quem está no Rio de Janeiro, na Zona Norte, e quem foi desse tempo, e quem entendeu o que aconteceu ali, não descarta a forte possibilidade de Flávio Bolsonaro, dos Bolsonaro estarem envolvidos nisso, como mandantes. A polícia não diz isso. E o fato da polícia não dizer, e a forma como a polícia trata isso com um certo receio, confirma ainda mais a sensação que eu tenho de que a gente precisa investigar essas pessoas. E que, no entanto, essas pessoas estão no poder. Então elas podem se voltar contra mim e o que eu estou dizendo agora, mas na verdade é porque elas têm o poder. Isso não muda o fato de que elas também devem ser investigadas. Você já deve ter ouvido falar de Marielle Franco muitas vezes. E algumas pessoas, até que se tornaram empáticas à sua vida, não sabiam quem ela era antes de ser vereadora. A Marielle, ela é de uma geração importante. Ela é uma geração de mulheres da periferia, de uma família negra, da periferia, do Complexo da Maré, que se envolveu profundamente com as atividades, os trabalhos em movimentos sociais, e ela também foi para a faculdade. Ela se formou e ela era uma referência para uma juventude de dentro da favela. Quando Marielle é eleita, ela é eleita com basicamente os votos da Zona Sul, não da Maré. A Zona Sul votou na Marielle, e a Marielle já estava há muitos anos trabalhando com Marcelo Freixo, e foi o PSOL que oportunizou a candidatura e apoiou a candidatura, e ela por fim foi eleita como vereadora do PSOL. Aniele, que já escreveu conosco na coluna de terça, já comentou inclusive numa entrevista que foi ela quem apresentou a Marielle para o Freixo. Eu já fiz algumas críticas ao PSOL pela forma errada como o PSOL usou a mensagem da morte de Marielle. O pessoal usa todas as possíveis mensagens da morte de Marielle, menos uma, que ela foi morta por ser uma mulher negra. Essencialmente isso.
Porque o Freixo já é ameaçado de morte há 2 décadas. Mas ele não morre. Quem morreu foi a mulher negra. O homem branco nesse processo não morre. Morre a mulher negra. E ela também foi morta como um recado. Não exatamente ao PSOL, que quer ser protagonista, é um partido de brancos, que quer ser protagonista de tudo. Não é um recado ao PSOL, mas aos movimentos sociais e às lideranças, sobretudo negras, da periferia do Rio de Janeiro, que chegaram a um nível de atividade, intelectualidade orgânica, etc., altíssimo. A Maré é uma região extremamente intelectualizada. Então a Marielle representava a emancipação de um povo. O assassinato dela é um recado para várias pessoas que, inclusive no final daquele ano de 2018, tiveram que deixar o país. Ao assistir a matéria que foi exibida no RJTV de sexta-feira, eu fico um pouco preocupado, porque eu não sei exatamente se a polícia sabe e não quer dizer, ou se ela não sabe e está sendo muito técnica e está pouco se importando. Eu queria ver com você um trecho. Na próxima segunda-feira, dia 14 de março, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam 4 anos. A Beth Luquezzi entrevistou representantes da Polícia Civil e do Ministério Público, responsáveis pelas investigações do caso. Ok. O Ministério Público do Rio ainda não analisou parte do material da investigação. Veja, o Ministério Público não analisou ainda, são 4 anos. Entende? 4 anos e o Ministério Público ainda não analisou. O Nota 2 mostrou que a Delegacia de Homicídios levou 3 anos para enviar cerca de 1.300 arquivos de fotos e vídeos do caso Marielle. Foram 3 anos para enviar os arquivos de vídeos e fotos. Já foi discutido várias vezes que houve aí obstrução das investigações, obstrução da justiça, e que isso é um fato, isso aconteceu de fato. Quando a gente vê aqui os membros do Ministério Público e sobretudo o policial, quando ele começa a falar, eu tenho a sensação até o total esclarecimento da verdade dos acontecimentos, de todas as circunstâncias que envolvem o crime. O trabalho está sendo realizado por pessoas extremamente capacitadas para isso, e nós seguiremos nesse caminho até a completa elucidação do caso. Então, eu questiono o que ele está dizendo ali. Eu acho que as pessoas não são competentes, eu acho que ele está escondendo alguma informação, eu acho que a polícia sabe de alguma coisa que ela não quer dizer, o que ela não pode dizer. Eu preciso que vocês entendam que Marielle ainda é um agente político importante no Rio de Janeiro. Não é um papo aqui utópico, não. A Marielle é uma força política no Rio de Janeiro. Ainda. E muito forte. O nome Marielle causa pânico em algumas pessoas, de um lado da política, de um lado da história, que não querem ser responsabilizadas pela sua morte. Quando Marielle morreu, associaram ela a mulher de traficante, destruíram a reputação dela, as pessoas foram processadas. A irmã de Marielle, a Aniele, tem um trabalho profundo, sério, com o Instituto Marielle Franco, abriu esse projeto, precisa de ajuda, a família de Marielle está trabalhando, todo mundo usa a imagem dela e ninguém se preocupa com a família de Marielle. Com a filha, com a irmã, com a mãe, ninguém se preocupa. Mas todo mundo usa a imagem de Marielle numa eco bag, como se isso fosse resolver o problema. Quando, na verdade, a questão Marielle é mais profunda. É sobre se a sociedade permite que negros cheguem ao poder. E chegando ao poder, se esses negros conseguem terminar o seu mandato. Esse ano é um ano de eleições e a gente apoiou em 2020 fizemos uma ampla campanha para apoiar bancadas negras no Brasil todo, e graças
ao voto de muitas pessoas que se tornaram conscientes, muitas pessoas negras foram eleitas. A gente precisa fazer com que mais pessoas negras sejam eleitas, mas principalmente a gente precisa questionar o que a polícia sabe e o que ela não quer dizer. E a gente precisa ser crítico. No fundo, a gente sabe quem mandou matar a Marielle. E a gente precisa dizer a essas pessoas que a morte da Marielle não se resume nela mesma. E que a milícia que mandou esse recado para as pessoas continuam ativas. E a disputa pelo poder e pela emancipação do povo negro de periferia vai continuar. Fazem 4 anos que nós não temos resposta. Na noite que isso aconteceu, eu tinha falado com Marielle 2 semanas antes. E isso infelizmente aconteceu. Eu lembro da noite que isso aconteceu, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo e o que aconteceu naquela noite. Já se passaram 4 anos e para solucionar a morte do Malcolm X foram necessários 58 anos. É preciso dizer para essas pessoas que a gente vai continuar de pé e que a gente vai continuar acreditando na mensagem e no Brasil que Marielle acreditava. É isso que precisa ser a mensagem de hoje. A mensagem de Marielle está com a gente. E a gente vai continuar acreditando nesse Brasil. Apoie a Coluna de Terça, apoia.se/Coluna de Terça. Ou faça um pix, colunadeterça@gmail.com. Meu nome é Anderson França. Bom dia.